ainda me impressiona como a gente realmente não avança teoricamente, politicamente, com relação ao que significa o uso e o uso das mulheres e a violência contra as mulheres na esfera pública. Não é casual, não é erro, né? Uma ofensiva permanente que eles fazem contra as mulheres políticas, né? Contra as mulheres públicas, contra as jornalistas, né? Isso é o que se chama, o que alguns teóricos chamam de machismo publicitário, né? Que é trazer um sentimento real, um sentimento popular, um sentimento que estrutura relações na nossa sociedade, né, para a política como algo recreativo que traz dividendos, né? Traz dividendos porque reafirma um lugar para o homem, né? Para o outro lado, algo que a Ju falou no início da sua manifestação. Então, todas essas vinculações com sexualidade, né, não broxar, sentir tesão, tudo isso reafirma um lugar para o homem, que é exercer a sua masculinidade, porque o poder ele é masculino e ele é exercido a partir dessa lógica, da lógica da violência. A sexualidade e a mulher servem, portanto, como acessórios para essa masculinidade. Eu acho que isso, em primeiro lugar, não é descolado da situação econômica e social que o mundo vive nos últimos 15 anos. Nada fere mais a masculinidade do que o desemprego, nada fere mais a masculinidade do que a questão econômica. Para que serve um homem nessa sociedade que pressupõe essa performance da masculinidade se esse homem não é provedor, né? E uma masculinidade ferida, né, ferida pelo desemprego, por não poder sustentar suas famílias economicamente, esse é o papel da masculinidade da nossa sociedade, né, gente? Ela pode ser reerguida a partir da violência contra as mulheres. Esse é o papel que o Bolsonaro exerce. É por isso que o bolsonarismo é, sobretudo, uma força masculina, né? Quando a gente pega as pesquisas, a gente vê essa diferença desde 2018, pela primeira vez na história dos processos eleitorais democráticos brasileiros. Bom, acho que nós erramos muito também, né? As mulheres se somam na nossa campanha, na minha interpretação, muito mais por não aderirem às pautas deles, né? Como Walter menciona, a pauta das armas para as mulheres evangélicas, né? Que vivem o drama da violência dentro das suas casas, do que propriamente por nós elaborarmos uma pauta que dialogue com o conjunto das mulheres trabalhadoras do país. Eu vou dar um exemplo. Nós não temos falado sobre o tema da economia dos cuidados, que significa, na prática, vou dar um exemplo do que significa creche para as crianças de 0 a 3 anos, programas que permitam que as mulheres trabalhem. Mais de metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos não trabalham no Brasil. Como que a gente pode falar em retomada do emprego, Walter, dissociando que uma parte das mulheres são vetadas nesse mundo do desemprego, porque não tem com quem deixar? Como a gente pode falar em retomada da economia, pensando em infraestrutura, só como a infraestrutura tradicional do desenvolvimento, né? Sem pensar na infraestrutura humana? Quantos empregos geraríamos no nosso país se nós adotássemos o cuidado como uma política pública? Nós liberaríamos as mulheres, né, para viverem as suas vidas, para trabalharem, para produzirem, para serem felizes, e nós garantiríamos trabalho para o nosso povo. Então, assim, para mim não é novidade, né? Eu tive mandatos durante muitos anos, né? Eu estou quase com 150 anos, pelo número de mandato que eu tive para trás. A política, ela é assim. O Bolsonaro traz para a esfera pública algo que acontece em todos. Se espantem, se surpreendam. É sempre assim que eles falam. É o tempo inteiro assim. É assim que eles se referem, essa turma da direita, da extrema-direita, do centrão, a todas nós. Aquela ideia de que a mulher tem que ser uma princesinha do lado, aquele beijo asqueroso, né, Ju? Como diz o pessoal, quem é a pessoa que vocês têm mais pena do Brasil, gente? É de quem tem que beijar aquela boca, né? Porque rolou até um beijo no Palanque, não sei se vocês viram esse detalhe. Essa é a piada da internet do dia de hoje. Mas percebam, tudo aquilo é a consagração de um lugar que é um lugar idealizado para nós. E é por isso que, mesmo dentro da esquerda, ainda há tanta resistência, digamos, ao que nós, mulheres feministas, representamos, porque nós representamos a ideia de uma transformação mais profunda, inclusive dentro das nossas próprias organizações, dos nossos próprios partidos, né? Porque para nós estarmos
é preciso que haja uma mudança, e é preciso que pautas específicas, eu digo, né, porque são tratadas como tal. Eu vou terminar, eu sei que a gente já passou 1 hora, Breno, com o exemplo daquela jornalista, uma jornalista que deve ser liberal, nem a conheço muito, da Amanda Klein, né? O silêncio de todos os demais entrevistadores é a manifestação mais clara de que a violência que nós sofremos ainda é um problema nosso. Para mim não me choca o que Bolsonaro faz. Para mim, me choca que ele faça e todas as outras pessoas que estavam na mesma sala calem, que ninguém diga respeite ela, que ninguém diga isso é um assunto privado, pare de tentar deslegitimar essa mulher. Por que ninguém diz? Porque todo mundo acha que, no fundo, o problema é dela, é o casamento dela, é o problema dela. Eu vivi isso muitas vezes. Quem teve que me defender da violência que eu sofri fui eu, como se fosse um problema particular, individual, e não uma violência que estrutura o poder político exercido agora, né, pela extrema-direita associada com o centrão brasileiro.